Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Etnomef by Diego Cortes. Hoje trazendo mais um tema de grande relevância aí para quem está aí se preparando tanto aí para o vestibular quanto também para o Enem, como também, né, que você aí que está aí estudando aí ainda no ensino fundamental, né, aí as séries finais do ensino fundamental e ensino médio, esse tema de equação que é muito importante, que é um tema aí de grande relevância aí para a área das ciências aí para quem estuda, né? Hoje nós traremos então hoje aí a aula de equações, onde nós trataremos também a respeito da definição de equação e como efetuar cálculos usando aí equações. Utilizaremos duas técnicas em especial, né, duas formas diferentes de se calcular ou se resolver uma equação. Uma das técnicas é o que a gente chama de balanceamento, que eu vou mostrar de fato usando a balança, e um outro modo que é pensando como a balança, mas sem usar propriamente o dito a figura da balança. E depois nós vamos usar a técnica de isolamento, né? Passa para lá, igual os alunos aí tem o costume aí de mencionar aí durante as aulas, né? Então, pessoal, antes de nós passarmos para a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês aí que estão assistindo, que ainda não são inscritos no canal, para que vocês se inscrevam aí no canal. Se inscrevam aí no canal aí embaixo aí, né? Deixe o seu like se você gostar e também ative o sininho aí para que você não perca novas gravações aí do canal, novas disponibilidades aí de vídeos aí para o canal aí, para que você fique sempre antenado com o que o canal tem para oferecer para vocês aí, tá? Então, sem mais delongas, hoje agora nós vamos iniciar então o conteúdo, na verdade, né? A aula de equação, né? Trouxe aí uma balança para vocês aí, né? A balança que simboliza, na verdade, aí a equação, né? A gente tem a equação 2x igual a 2 e ela está representada por essa balança, né? É muito comum, pessoal, a gente fazer uma analogia entre o sinal de igual e o equilíbrio da balança, tá? De uma balança de dois pratos. Então, desta forma, a gente consegue aí resolver equações aí, né? No caso, equações de primeiro grau, que é o que nós trataremos na aula de hoje, tá? Eu não irei na aula de hoje, pessoal, ficar me referindo como equação de primeiro grau. Vocês vão perceber naturalmente que são equações de primeiro grau, tá? Naturalmente vocês vão perceber isso, só que o que acontece? Eu não vou ficar detendo a detalhes aí com respeito a qual tipo de equação que eu vou tratar. Na verdade, eu gostaria que vocês todos aí já ficassem claros que são equações de primeiro grau, que são aquelas que a gente aprende lá no sétimo ano, no oitavo ano, né? E agora com a BNCC a gente vai começar a trabalhar até no sexto ano aí com as equações de primeiro grau. Beleza, pessoal? Então vamos para o próximo slide para que a gente possa iniciar, né? Pessoal, a ideia de equação, né, que nós vamos ver, é uma ideia muito comum para vocês. Na verdade, a ideia de equação é ensinada ainda nas séries iniciais, como vocês veem aí no slide, aí, tá? Mas não com essa denominação, ou seja, a gente não usa, né, os professores das séries iniciais não usa falar que aquilo que você está resolvendo lá é uma equação. Eles trata como uma questão aí de matemática de forma simples aí de você usar raciocínio e tentar descobrir. Mas na verdade o que a gente já fazia lá nas séries iniciais era uma equação, que é esses exemplos aí que eu trouxe para vocês aí, ó. Você tem um coração somado com outro coração, o resultado dá 6, né? É óbvio que isso aí é um pouco bem lógico, que a gente consegue descobrir ou determinar o valor de cada coração desse, visto que os corações são iguais, então eles têm o mesmo valor. Então o que a gente tem? A gente tem que cada coração desse aí valeria, né, na prática aí como 3 unidades, como o número 3. Porque 3 mais o 3 é igual a 6, né, que é o que a gente tem aí nessa igualdade aí. Outro exemplo de equação que eu trouxe para vocês aí que a gente vê lá nas séries iniciais é o 7 menos a estrela. Eu tenho 7, tiro uma estrela e sobra 5, né? Quanto que é esse valor dessa estrela? É óbvio que vocês aí de casa vocês vão falar: ah, professor, é 2, né? É muito fácil, tá? Pessoal, equação é isso, tá? Tem equações que vocês já resolviam, só que a diferença é que agora nós vamos utilizar um conceito algébrico, ou seja, nós vamos usar a álgebra para
simplificar, ou na verdade para melhorar, né, a linguagem aí escrita das equações, tá pessoal? Então vamos para o próximo slide para que a gente possa falar aí com mais detalhes aí. Antes de nós iniciarmos a definição de equação, eu trouxe para vocês a definição de expressão algébrica. Por quê? Porque talvez você aí, que ainda está iniciando agora nas equações aí, talvez você não se lembra do que é uma expressão algébrica. Então eu vou tratar para você, tá? De forma aí mais resumida, né? Porque na verdade o tema de hoje é a equação, tá? Então vamos lá. O que é na verdade uma expressão algébrica? É toda expressão matemática que apresenta números, letras e operações, né? As letras normalmente são denominadas de incógnitas ou variáveis, tá? Eu sei que o nome é meio complexo, mas é o termo correto aí. As letras normalmente a gente chama de incógnitas ou variáveis. Vai depender de caso a caso, tá? Incógnitas é quando você quer descobrir o valor, né? E variável é quando o valor da letra, no caso, ela está se variando aí ao longo do tempo quando a gente faz, por exemplo, na física, quando a gente vai estudar física lá no ensino médio e no nono ano do ensino fundamental, a gente já vê algo a respeito, né? Então vamos para a definição de equação. Equação é toda expressão algébrica, ou seja, que tem letra, né, números, etc., só que munida de uma igualdade, ou seja, para ser equação tem que ter o sinal de igual, que contém pelo menos uma incógnita. A equação tem que ter pelo menos uma letra que você queira determinar. Pode ter mais de uma? Pode, tá? Mas nós vamos tratar apenas com equações aqui que só tem uma única letra para ser determinada, né? No caso aqui, normalmente eu uso o x, mas poderia ser o y, poderia ser qualquer incógnita aí que a gente desejar. A incógnita é ou são os valores desconhecidos da equação, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos para o próximo aí, para o exemplo aí, por exemplo, né, que eu trouxe aí para vocês, que é o x mais 6 igual a 10, né? Pensa lá, se a gente quisesse resolver essa equação, pensar lá como o coração, troca o x aí para um coração. O coração mais 6, né? O coração mais 6 daria 10. Quem seria o coração? É óbvio que vocês diriam aí que seria o número 4, né? E está certo, né? O x aí é 4, o x é a solução aí, como nós veremos aí nos próximos slides, que a solução tem então um nome, tá? Nós veremos no próximo slide. Só que o que eu gostaria de destacar para vocês aqui, em particular agora, é o seguinte: toda equação ela vai ter o sinal de igual, como eu havia dito para vocês, tá? Toda equação tem o sinal de igual. É isso que vai ajudar. Então, a expressão algébrica que tem o sinal de igual. E sempre, pessoal, vocês têm que observar, existe os números, ou conjunto de números e letras, né, que é a parte algébrica, antes da equação, antes da vírgula, e existe depois da vírgula. Então, observa o seguinte, se você tem números antes e depois da vírgula, então é relevante que a gente nomeie esses números que estão antes e os números que estão depois. E para isso a gente chama, na verdade, os números que estão antes, a gente chama de primeiro membro da equação, e os números que estão depois, né, da igualdade, a gente chama de segundo membro da equação, conforme vocês estão visualizando aí. E guarda isso, pessoal, a ideia de primeiro membro e segundo membro, porque isso será usado mais para frente quando a gente for fazer a solução da equação aí, que eu vou explicar para vocês nos próximos slides, tá? Então, vamos lá. O que na verdade é a solução de equação, né? Então, a gente tem a equação, como nós vimos no exemplo anterior, e o que é a solução? Em equação, a gente chama a solução, a gente chama de raiz da equação, tá? Raiz de uma equação, na verdade, é a solução, ou, no caso, pode ser um ou mais valores que resolvem a igualdade da equação, ou seja, que torna aquela igualdade verdadeira depois que eu substituo lá. Vamos voltar lá naquele exemplo lá do coração. Se você tinha dois corações, um coração mais outro coração, que dá 6, né? Quem que era a solução lá que a gente viu? A gente viu que era 3. Por quê? Porque na hora que eu pego lá 3 mais 3 e somo, vai tornar igual a 6, ou seja, a igualdade se manteve, né? Então, quando a igualdade se mantém, é porque a gente fala que aquele valor que tornou a igualdade verdadeira é a raiz da equação, né? Se a igualdade não for satisfeita, a gente fala que aquele número não é a raiz da equação. Vamos ver no exemplo aqui? Eu trouxe dois exemplos para vocês aí, ó, né?
Um primeiro exemplo aí, a gente tem aí a equação aí, 2x mais 1 igual a 7, né? Nessa primeira parte do exemplo. E o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que se a gente colocar o x igual a 3 nesta equação, a gente vai obter, na verdade, uma expressão verdadeira na substituição. Vamos observar isso? Olha só, o que eu fiz? Eu peguei a equação e copiei ela de novo aqui. Copiei ela de novo aqui embaixo. E o que eu fiz? Aqui na equação está falando que x é igual a 3. Como x é igual a 3, o que eu fiz? No lugar do x, aqui ó, da equação, eu abri um parênteses e coloquei o 3 dentro. Por quê, pessoal? Toda vez que a gente vai fazer substituição em matemática, é aconselhável, na verdade, a gente colocar um parênteses, colocar o valor que a gente está substituindo dentro desse parênteses. Por quê? Porque vai evitar que a gente cometa possíveis erros aí com respeito à questão da substituição. Então vamos lá, por exemplo, olha só. 2 vezes 3 mais 1 é igual a 7. Certo? Por que 2 vezes 3? Porque toda vez que a gente tem uma letra e um número junto, a letra está multiplicando o número. Quando a gente estuda isso na álgebra, a gente aprende sobre isso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 vezes 3, que dá 6. E 6 mais 1, olha aqui, 2 vezes 3 dá 6. E 6 mais 1 dá 7. Esta última igualdade, como todas as outras, né? Ela é verdadeira. Por quê? Porque, na verdade, o x que eu usei, ele resolve a equação, ou seja, ele torna a verdadeira equação. Então, esse x igual a 3 é o que a gente chama de raiz da equação. Tá beleza, pessoal? Então, quando vocês verem no exercício, calcule as raízes das equações. O que vocês vão ter que fazer? Vocês têm que encontrar qual x, ou y, ou z, vai depender da letra na equação, né, da incógnita que está na equação. E você vai falar que aquele número ali que satisfaz aquela equação é o que é a raiz dessa equação. Agora, observe o seguinte, no entanto, olha só, se a gente pegar x igual a 4 e tentar substituir na equação, naquela mesma equação lá em cima, 2x mais 1 igual a 7, não vai dar verdadeiro. Observe o seguinte, no lugar do x abri um parênteses e coloquei o 4 dentro. 4 que eu pedi para vocês colocarem, coloquei o 4 dentro. Então, o que eu tenho? Eu tenho 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4 dá 8, tá aqui, ó, 8. E 8 mais 1 dá quanto? Dá 9, na verdade. E 8 mais 1, que dá 9, não é igual a 7. Então, por isso que eu usei o símbolo aqui de diferente, tá? Esse símbolo de igual com tracinho assim, na vertical, vou dizer assim, na diagonal, significa diferente. Então, quer dizer, 8 mais 1 não é igual a 7. É diferente de 7. Então, é falso essa igualdade. Por que deu falso? Porque 4 não é uma raiz da equação. Foi o que eu escrevi aqui, ó. 4 não seria a raiz dessa equação, pois ela não torna a igualdade verdadeira. Então, gostaria que vocês aí observassem essa ideia aí, para que fique claro para vocês o que é a raiz da equação. A raiz da equação é o valor que, quando eu substituir, vai tornar verdadeira a solução. Então, vamos partir para o próximo slide para ver como é que a gente efetua aí os cálculos aí de raízes. Então, o que nós vamos ver nessa aula de hoje? Nós vamos ver dois métodos, tá? Essencialmente, nós vamos ver dois métodos. Nós vamos ver o método do balanceamento, que é usando uma balança, e nós vamos ver o método que eu chamo, né, de método da operação inversa, ou seja, é o método, entre aspas, passa para lá, como alguns alunos usam aí, que praticamente virou como uma vício de linguagem aí, que a gente fala assim, passa para lá, passa para lá, passa para lá, troca o sinal, é o que nós veremos no próximo slide aí. Mas primeiro eu vou trazer para vocês o método do balanceamento. O que é o método do balanceamento? O próprio nome já diz. O método do balanceamento, ou simplesmente método da balança, consiste em fazer o quê? Consiste em a gente pegar a equação e comparar ela, ou seja, transformar essa equação em uma balança. E o que a gente faz depois? A gente vai manipulando os pesos da balança, ou seja, os pratos ali, os valores que estão em cima dos pratos da balança, e nós vamos manipulando de forma que a igualdade sempre se mantenha. E além disso, de forma que no final a gente tenha de um lado o que a gente quer descobrir, o peso, entre aspas, ou a solução, e do outro só valores que a gente já conhece
Então, a gente vai ter aí, no caso, aí, resolvido a equação. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas na hora que eu for para o exemplo vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, observe o exemplo. Nós vamos voltar naquele exemplo da aula anterior, não, do slide anterior, lá do, se eu só voltar lá para vocês, ó, do 2x mais 1 igual a 7. Nós vamos voltar para esse exemplo. Então, vamos lá, vamos ver como é que resolve aí pelo método do balanceamento. Na verdade, o que a gente vai fazer? Olha só, eu tenho a equação 2x mais 1 igual a 7. O que eu vou fazer? Eu quero descobrir o valor de x. Eu quero saber que número que eu vou colocar no lugar do x ali, que na hora que eu substituir vai tornar verdadeiro. Então, o que eu fiz? Eu peguei cada x e transformei nesse paralelepípedo pequeno aí. Parece um cubo, né? Mas é um paralelepípedo aí. Então, eu peguei cada x e transformei nesse paralelepípedo aí. E o que eu fiz depois? Depois, eu fiz o seguinte. Eu peguei cada valor desse, no caso aqui, esse valor de 1, e eu peguei um peso de 1 kg. Eu sei que está bem pequeno para vocês aí, tá? Mas esse peso que está aqui, ó, na imagem é o peso de 1 kg, tá? De 1 kg. Então, o que nós vamos fazer? Observe o seguinte. Cada valor conhecido, número, a gente vai representar por um peso de 1 kg, tá? E eu posso pegar um peso de 7 kg, por exemplo, ou de 6 kg, como eu vou fazer no próximo exemplo, aí um peso maior, de tamanho maior, que pesa o equivalente em sua parte numérica. Então, vamos para o exemplo. Olha só. Primeira coisa, observa aqui nessa primeira balança. Olha o que eu fiz. Eu escrevi essa equação usando aqui o x, tá? Eu peço perdão a todos aí que está tendo um pequeno barulho aqui. É o meu filho pequeno que está aqui, né, no quarto ao lado aqui. Ele está fazendo um pouco de barulho aqui. Eu peço aí perdão a vocês aí, tá? Com respeito ao barulho. Então, vamos lá. Olha só. Se vocês observarem, olha aqui. O que eu fiz? Eu tenho 2x, então eu tenho duas caixas daquelas. Duas caixas ou dois paralelepípedos ou dois cubos, tanto faz. Então eu coloquei aqui os dois cubos aqui de azul. Só que além de eu ter dois cubos, do lado esquerdo, pensa lá, primeiro membro da balança, do lado esquerdo. O que eu tinha? Do lado esquerdo eu tinha ainda também o número 1. Que é mais uma unidade. Então o que eu fiz? Eu fui e coloquei um peso pequenininho aqui, ó, que é o peso de 1 kg. Tá? E do lado direito, no caso da equação aí, né, olhando para a tela, do lado direito a gente tem o número 7. E o que eu fiz? Eu troquei esse número 7 por um peso de 7 kg. Não sei se vocês estão conseguindo observar. Se não estiver conseguindo observar, coloque aí no YouTube a tela em tela cheia, que talvez fique mais fácil vocês conseguirem enxergar. Tá? Então vamos lá. Olha o que eu tenho. Então eu peguei a equação e escrevi a balança. Olha o que eu vou fazer agora, olha que legal que eu vou fazer agora, que é isso que é o balanceamento, tá? É óbvio que a gente vai evoluir esse conceito um pouquinho mais. Se eu tenho equilíbrio aí, o que acontece se eu tirar 1 kg de um lado e 1 kg do outro? Se eu tirar 1 kg de um lado e 1 kg do outro, 1 kg só de cada lado, o que eu vou ter? Eu vou continuar ainda com a balança equilibrada. Por quê? Porque tudo que eu fiz de um lado eu fiz do outro. Como tudo que eu fiz de um lado eu fiz do outro, eu posso fazer isso, então, da forma que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o que eu faço? Olha só, retirando 1 kg de cada lado, a balança vai ficar assim, ó, equilibrada, continua equilibrada. O que a gente tem? A gente tem duas caixas equilibrando agora, na verdade, 6 quilos, tá? Aqui esse peso era de 7, eu tirei 1 quilo do lado direito, ficou sobrando 6 quilos. Vou substituir, tá? Pensa na prática, eu teria vários pezinhos lá e eu substituiria quando fosse necessário, tá? Então, olha só. Olha o que eu vou fazer agora. Trocando os 6 quilos, olha só, vou trocar os 6 quilos desse lado, só para ficar mais fácil de compreensão de vocês. Vou trocar esses 6 quilos por 2 quilos, 2 pesos de 3 quilos. Aí a balança vai ficar como? A balança vai ficar assim, ó. Eu tenho duas caixas aqui que eu quero descobrir o valor. E eu tenho dois pesos aqui do lado direito, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho uma coisa equilibrada, eu continuo tendo equilibrada, porque eu só substituí aquele peso de 6 por 2 de 3 quilos. Tá ok, pessoal? Então, olha o que eu faço agora e é praticamente como lógico isso. Se você tem duas caixas de mesmo peso de um lado e dois pesos de mesmo peso do outro lado, então o que acontece? Se eu tirar uma caixa de um lado e uma caixa do outro, vai manter o mesmo peso. Por quê? Porque as caixas elas têm pesos equivalentes. Então o que a gente chega aqui? A gente chega aqui, cada caixa, na verdade, ela tem que pesar 3 quilos.
É só se você pensar que é bem lógico. Ó. Se você tem duas caixas que pesam 6 quilos, uma caixa vai pesar 3 quilos. Isso é lógico, tá? Então, resolvemos o problema. Por quê? Porque x é igual a 3. E se vocês recordam, olha só, lá quando a gente foi resolver lá naquele slide, qual que foi o valor que a gente substituiu lá que deu verdadeiro? Foi justamente o valor 3. Por quê? Porque 3 é o que a gente chama de raiz da equação. Olha como que é legal essa ideia aí, tá? A equação, se você souber como resolvê-la, né, na hora que você encontrar o valor final, você pode ir lá e testar e ver se de fato é aquela resposta, tá? Se você tiver acertado todas as contas, tudo que você precisa fazer, com certeza a sua solução vai estar correta. Vamos passar para um outro exemplo? Só que agora, pessoal, nós estamos ainda na ideia de balanceamento. Só que agora eu não vou usar a balança. Eu vou usar uma ideia aqui de anular valores, tá? Tudo que eu faço de um lado eu faço do outro, de forma a continuar equilibrado a balança, tá? Então, tenta acompanhar comigo aí. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos resolver agora, nós vamos resolver esta equação aqui. Ó. Essa equação, que é a equação 3x menos 5 igual a 19. Eu quero saber quem que eu coloco no lugar do x, né? De forma que vai tornar verdadeira toda essa igualdade aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Olha só. O primeiro passo, nós vamos isolar a incógnita. O que é isolar a incógnita? Nós temos que deixar apenas quem tem x do lado esquerdo da equação, ou seja, no primeiro membro. Eu vou deixar apenas o 3x antes da igualdade, tá? Só o 3x que eu vou deixar antes da igualdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse menos 5. Olha só, eu tenho que acabar com ele. Presta atenção. Vamos pensar lá em números inteiros, tá? Vamos pensar em números inteiros. Para que não sobre nada aqui, ó, não sobre nada, só sobre o 3x, eu teria que cancelar esse menos 5. Como que eu cancelo uma dívida que eu tenho? Eu cancelo uma dívida que eu tenho somando ou pagando aquela dívida. É dessa forma que eu cancelo a minha dívida. Então, pensa lá, eu tenho 3x menos 5. Se eu quero cancelar essa dívida, menos 5 que é essa dívida, o que eu faço? Eu somo, eu pago 5. Se eu pagar 5, se eu devia 5 e pago 5, então eu não vou dever mais nada. Então, olha qual que é a estratégia. Eu quero ficar apenas com 3x antes da igualdade. Para ficar com os 3x, então eu arrumo um jeito de cancelar esse menos 5. Como que eu cancelo esse menos 5? Eu coloco mais 5. Só que, pensa na balança. Se você colocar mais 5 de um lado da balança, ela vai abaixar e o outro lado vai aumentar. Né? Para que continue equilibrado, o que eu tenho que fazer? Se eu coloquei 5 de um lado, eu coloco 5 do outro. E é o que eu vou fazer aqui, olha só. Vamos isolar a incógnita somando 5 unidades nos dois membros da equação. Então, como que vai ficar? 3 menos 5 mais 5 é igual a 19 mais 5. Observe, eu somei 5 de um lado, somei 5 do outro. Tudo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Pensando na ideia da balança, por isso que chama método do balanceamento, não mudou. Por quê? Porque tudo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Então, não mudou na prática. Mas olha só que legal que aconteceu do lado de cá. Aconteceu o seguinte, que aquele menos 5 que eu queria que não aparecesse mais, agora ele não vai aparecer. Por quê? Porque se eu estava devendo 5 e paguei 5, eu quitei a minha dívida, então resolvi meu problema aí. Tá? E do lado direito, ou na verdade do membro direito, né, o que eu tenho? Eu tenho 19 mais 5 igual a 24 aí, resolvendo essa equação aí. Beleza, pessoal? Vamos para o segundo passo? Agora, o segundo passo, na verdade, o que vocês têm que observar é o seguinte. Quando eu estou resolvendo a equação, o que eu quero é o valor de x. Então, eu tenho que isolar o x o máximo que eu conseguir. O primeiro passo eu isolei dessa forma, eu deixei 3x aqui. Só que agora eu tenho que acabar com esse 3 aqui. Ó. E se vocês lembrarem lá de álgebra, toda vez que você tem 3 x ou um número e uma letra junto, esse número está multiplicando a letra. Então, olha só, se eu quero ficar com um x só, né? Se você tem 3x, você quer ficar com um x, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse 3x, pensa em caneta. Você tem 3 canetas, você quer ficar com uma caneta. O que você faz? Você divide essa caneta para 3 pessoas. Para você, mais 2, por exemplo, para 3 pessoas. Quando você fizer essa divisão, você vai ficar com uma caneta. Então, para acabar com esse 3x aí, para ficar com um x só, então eu tenho que dividir
os dois lados por 3. Por que os dois lados? Porque se eu dividir apenas um lado, aí vai desequilibrar a balança. Então eu tenho que dividir dos dois lados. Dividindo dos dois lados por 3, olha o que acontece. Se você tem 3x e divide por 3, você resulta em x. E se você tem 24 e divide por 3, você resulta em 8, que é a resposta aí da equação, ou seja, x igual a 8, ou a raiz é igual a 8, né? É a solução aí desse problema, tá? Normalmente, pessoal, é muito comum a gente escrever a solução dessa forma aqui, ó, tá? Eu não cobro muito não, mas é muito comum a gente escrever a solução dessa forma. X igual a, você abre uma chave e coloca o valor 8 lá dentro, tá? Mas isso daqui, o importante é você descobrir que o x é 8. Isso daqui que é importante, que x é igual a 8, tá? Se você descobrir que x é igual a 8, resolveu o problema e acabou. Vamos só verificar se está correto, pessoal? Por quê? Porque resolver a equação é descobrir o valor que torna aquela igualdade verdadeira. Então, para isso, nós temos que testar. Então, vamos testar aqui, olha só. Se nesse lugar desse x eu colocasse 8, o que ia ficar? Ia ficar 3 vezes 8, lembra lá, ó, uma letra e um número junto é sempre multiplicação. 3 vezes 8 dá 24. 24 menos o 5 que está aqui, 24 menos 5 dá 19 aqui, tornando essa igualdade de fato verdadeira. Então, equação, pessoal, é muito legal essa ideia de equação por causa disso. Porque ela faz, aí você faz diversos cálculos e descobre o número que resolve ou que torna verdadeira aquilo ali, tá? E vocês, mais para frente, vocês vão entender para que serve a equação. A equação serve para um monte de coisa, tá, pessoal? Tem aplicações de um monte de coisas aí, um monte de situações matemáticas e físicas aí que a gente resolve para descobrir o valor ali que satisfaz aquilo, tá? E isso vai se aprofundando aí no nível aí cada vez maior aí quando você vai estudando dentro da matemática. Então agora nós vamos passar para o próximo método, que é o método da operação inversa, que vocês vão gostar muito mais. Por quê? Porque o método da operação inversa ele é mais rápido. Ele é muito mais rápido de você obter a solução da equação. Então vamos ver como que a gente faz? Acompanhe junto comigo aí. Ó. O que é o método da operação inversa ou o método do passa para lá? Eu até coloquei aqui método do passa para lá, pessoal. Por quê? Que é o que os alunos normalmente usam. E método passa para lá. O professor passa para lá, passa para cá, passa para lá. E na verdade é um método bem legal aí, né? Que na verdade consiste em quê? Em você isolar a incógnita fazendo operações inversas nos membros da equação. Na verdade, vocês vão entender no exemplo, mas a ideia em particular é o seguinte. Se você tem um número que de um lado ele está somando a incógnita, se ele estiver somando a incógnita, por exemplo, você tem lá, vamos pegar esse exemplo aqui, 3x menos 5. Esse número aqui está subtraindo, mas vamos supor que ele estiver somando. Se ele estiver somando, o que a gente vai fazer? A gente vai passar ele para o outro lado, para o segundo membro, subtraindo. Como ele está subtraindo, nós veremos aqui daqui a pouco no exemplo, como ele está subtraindo, a gente vai passar ele para o outro lado somando. Na verdade, esse método consiste no seguinte, para você isolar a incógnita, você troca aquilo que está somando, subtraindo, multiplicando ou dividindo, ou qualquer outra coisa, operação com a incógnita, e você passa para o outro lado, para o outro lado, fazendo aí a operação inversa, né? E se estiver multiplicando, você passa dividindo. Se estiver dividindo, você passa multiplicando. Passa entre aspas aí, tá, pessoal? Então, vamos lá para o exemplo, que eu acho que vai ficar bem claro para vocês e vocês vão gostar muito desse método aí, que é um método muito eficaz. Eu usei a mesma equação, pessoal. Poderia ter usado outro? Poderia. Mas eu resolvi usar essa, por quê? Para que ajude a facilitar vocês aí, vocês perceberem aí o método aí. Eles têm uma similaridade aí, eles são muito semelhantes, né? Então vai ficar fácil aí para vocês. Então vamos lá. Resolução. Vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve essa equação. A mesma equação do exemplo anterior do balanceamento. Então vamos lá. O primeiro passo, na verdade, é isolar a incógnita passando menos 5. Você lembra? Lá no exemplo anterior, quem estava dando problema aqui era menos 5. Por quê? Eu tenho que deixar somente o 3x. Olha como que eu faço. Ele era menos 5 antes da igualdade. E o que eu vou fazer? Eu vou passar ele para depois. Observa aqui, ó, depois dessa setinha aqui eu vou fazer. Quando eu passo ele para depois, o que vai ficar? Ele era menos 5, ele vai passar a ser mais 5. Ou seja, eu troquei de lado, troquei de sinal, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho 3x igual a 19 mais 5, que é igual a 24.
Beleza. Cheguei nisso. Só que agora eu preciso acabar com esse 3 aqui, porque esse 3 está multiplicando. Como ele está multiplicando a incógnita, ou seja, o que eu quero descobrir, então o que acontece? Se ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Ó, sempre fazendo a operação inversa. Então olha só como vai ficar. Eu vou passar o 3 do primeiro membro para o segundo membro. Assim, como ele está multiplicando a incógnita, nós vamos passá-lo dividindo. O segundo membro, observe. Olha só o que eu fiz. Eu peguei o 3x, está multiplicando, eu vou passar esse 3 dividindo. Como do outro lado já tinha o 24, ele vai continuar lá, 24. E passar dividindo, o que acontece? Eu vou colocar ele no denominador da fração. Efetuando 24 dividido por 3, o que a gente tem? 24 dividido por 3 a gente tem em 8 aí, que é a solução que nós tínhamos feito no exemplo anterior. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Só que antes aí, né, da gente finalizar nossa aula de hoje, eu vou trazer um outro exemplo para vocês, né? Agora usando a lousa aí, né, na verdade, né, a lousa aí escura, tá? Eu vou usar um outro exemplo aqui, eu vou mostrar esse segundo passo aí, que é o passo aí de resolução por meio do trocar o sinal quando a gente muda de lado, ou seja, inverte o sinal aí toda vez que a gente troca de lado a equação. Para isso, eu vou mostrar um exemplo bem simples, olha só. Vou pegar aqui 3x menos 8, tá? 3x menos 8 é igual x mais, deixa eu ver aqui, mais 20, tá? 20, deixa eu ver, é 20, pode ser 20, tem problema. Nós temos que resolver essa equação. Observe o seguinte, para resolver essa equação, vou só diminuir o tamanho da fonte um pouco aqui, acho que vou colocar tamanho 24. Só mudar esse tamanho da fonte para que fique mais fácil para nós aqui. Então, olha só. Eu quero resolver essa equação. O que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, ter que isolar o x. O que é isolar o x? Eu tenho que deixar o x tudo de um lado. E o que não tem x eu deixo do outro lado. Tá? Só que quando eu troco de lado, eu sempre tenho que trocar o sinal. Então, vamos ver como é que a gente faz isso? Então, olha só. Neste caso, eu tenho x dos dois lados. Então, esse x aqui, ó, que está destacado aí para vocês, ele não pode ficar aqui no segundo membro. Ele tem que ir para o primeiro membro. E quem está de intrometido aqui no primeiro membro é o menos 8. Ele não pode ficar aqui. Então, o que eu vou fazer, na verdade? Eu vou trocar. Eu vou mandar o x para um lado e vou mandar o menos 8 para o outro lado. Só que trocando o sinal, não pode esquecer, fazendo a operação inversa. Trocar o sinal é fazer a operação inversa. Então, observe o seguinte, esse x, ele tem que ir antes. Só que, quem que é o sinal que está na frente do x? Tá? Isso tem que ficar claro para você, gente, que o sinal que está na frente do x, se não aparece sinal, é porque ele é positivo. Tá? Tem mais. Tá? Lembra lá de números inteiros, lá, números naturais, quando o número não tem um sinal, porque ele é positivo. Então, o que acontece? O x é um número, eu não sei que número ainda, mas ele é um número. Então, ele tem um mais aqui na frente. E esse mais é porque ele está somando com esse 20 aí, tá? Esse 20 aqui tem o sinal de mais, esse mais aqui é do 20, o mais do x está na frente, não está aparecendo, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e vou passar para antes, e o menos 8 eu vou passar para depois. Então, vamos ver como vai ficar. Olha só, antes vai ficar 3x, como eu vou passar aquele x para o outro lado, eu vou passar esse x aqui para o outro lado e ele é positivo, quando eu passar ele vai ficar negativo. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Troquei de lado, troquei de sinal. Então, olha só, ele era positivo, tá? O sinal dele aqui é positivo quando não aparece, e ele vai para antes da igualdade, vai passar a ser negativo. E observe o seguinte, o 20 já estava do lado direito aí da equação, ou seja, ele estava no segundo membro. Só que o menos 8 estava antes, e esse menos 8 não pode ficar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele para o segundo membro, e ele vai passar a somar no segundo membro. Por quê? Porque se eu troquei de lado, troca de sinal, tá? Tem até uma brincadeira aí. Passou debaixo do arco-íris, muda o número aí, tá? Debaixo do arco-íris, no caso aqui, é a igualdade, tá? Trocou, muda de sinal. Trocou, muda de sinal. Então, vamos lá. Vamos aqui pensar aqui, ó. Se você tem 3x, ou seja, 3 canetas. Se você tem 3 canetas, eu não tenho aqui para fazer para você. Imagina que você tem 3 canetas. Se você tira uma caneta, o que vai sobrar? 2 canetas, tá? Então, o que eu tenho? Se eu tenho 3x e tiro 1x,
eu fico com 2x. Isso vai ser igual a quanto? 20 mais 8. 20 mais 8, você aprendeu lá com a tia Maria Cotinha lá nas séries iniciais, é 28, tá? Próxima linha. O que acontece? Eu tenho que deixar só o x, porque o que me importa é deixar o x. Para deixar o x, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, o 2 está multiplicando o x. A gente não vê, mas tem que ter uma multiplicação lá. Quando tiver letra e número junto, existe um sinal de multiplicação entre o número e a letra, tá? A gente não coloca, mas isso daí já tem que ficar claro para vocês aí lá da aula. Então, o 2 está fazendo o que com a incógnita, que é o x? Está multiplicando. Se ele está multiplicando, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, na verdade, eu vou deixar o x aí, vou deixar o 28 lá do outro lado, tá? Vou deixar o 28 lá do outro lado. Só que o que acontece? Como o 28 estava do outro lado, eu vou passar agora o x, tá? Eu vou passar o 2 lá, que estava junto com o x, eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar o quê? Vai ficar lá x igual, tá? X minúsculo, vou só colocar aqui, x igual a o quê? 28 dividido por 2. E como é óbvio aí, né, que eu acredito que vocês já sabem fazer aí, né? 28, na verdade aí, opa, só um minutinho que na hora que eu coloco aqui, eu coloco o tracinho aí, tá vendo? Só um minutinho, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho 28 dividido por 2, isso daí não resulta em quê? X igual a 14, certo? Quem que é esse x igual a 14, professor? Esse x igual a 14 é a raiz da equação, ou seja, a resposta da equação. Vamos testar para ver se é verdade? Testando lá em cima, ó. Você tem 3 vezes 14. 3 vezes 14, presta atenção, 3 vezes 14 vai dar 42. 3 vezes 14 dá 42. E 42 menos 8 dá o quê? Dá 34. Então, antes da igualdade deu 34. Agora, troca esse x aqui por 14. 14 mais 20 dá quanto? 34. Então, antes da igualdade deu 34 e depois da igualdade deu 34 aí, que é, na verdade, aí, nos dá uma verdade, né, absoluta aí dessa igualdade. Logo, esse x igual a 14 lá embaixo, ó, x igual a 14 é o que a gente chama de raiz da equação. Espero que tenha ficado claro para todos aí que estão assistindo, pessoal. E se vocês não compreenderam aí com clareza, né, eu peço para quê? Para que vocês retornem o vídeo, vai assistindo de novo, faça exercício, né? Busque praticar aí, né, nos livros de vocês aí, normalmente tem, na internet também tem muitas equações para resolver, e vocês vão aí fazendo aí e vão tirando a dúvida e exercitando aí o conceito de equação. Então, pessoal, agora para finalizar o nosso vídeo de hoje, né, nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer mais uma vez um convite para você aí, você ainda que não é inscrito no canal, para que você se inscreva no canal aí, né, e deixe o seu like se você gostou dessa aula de hoje, tá? Deixe o seu like aí e assine também, assine não, né? Clique aí no sininho aí para que você fique aí antenado com as novas postagens do canal, né? Porque toda semana a gente está com vídeos novos aí de matemática, né? Desde a matemática do ensino fundamental aí, anos finais do ensino fundamental, até ensino médio e também ensino superior, como em breve nós estaremos aí divulgando no canal, tá? Então, pessoal, deixa aí seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse link. E o canal Etnomath by Diego Cortes agradece aí mais uma vez aí, né, a participação de vocês nessa aula aí. E bons estudos a todos vocês e até mais.